eternidade. E que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, na tua casa, no teu lar, na tua família e no teu ministério. Um abraço aos meus irmãos, um abraço aos meus perseguidores, porque os perseguidores eles vêm para nos fortalecer cada vez mais. Sem as lutas, meus irmãos, aprenda uma coisa: sem as lutas, sem as perseguições, alguma coisa errada tem. Mas quando você começa a incomodar, quando as pessoas começam a se levantar contra você, é porque está incomodando o inimigo, e você tem que se sentir feliz por incomodar, porque você está criando no caminho certo. Amém? Vamos lá, hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre o jejum. O jejum é algo muito importante na vida de um cristão, é algo sobrenatural para um cristão, e nos dias de hoje as pessoas têm praticado. Vamos entender, Mateus capítulo 6, versículo 16 diz assim: E quando jejuares, não vos mostrais contristado como os hipócritas, porque se desfiguram o rosto, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Jesus Cristo estava dizendo, meus irmãos, que aqueles homens, eles jejuavam por aparência. Nos dias de hoje, meus irmãos, nós entendemos, através desses versículos, que para jejuar, eu não preciso sair na rua sem escovar os dentes, eu não preciso sair na rua sem lavar o rosto, eu não preciso sair na rua sem tomar um banho. Isso não é jejum, isso é falta de higiene. Então entenda uma coisa, meus irmãos: o teu jejum é você e Deus. Você não precisa demonstrar para todo mundo que você está jejuando. Quem precisa saber que você está jejuando é você e Deus. Amém? Para os casais, você e o teu cônjuge. É bom você se comunicar com o seu cônjuge e falar: ó, hoje eu vou jejuar. Amém? Então vamos entender. Nos dias de hoje, o Senhor não tem ouvido e visto qualquer tipo de jejum. E nunca foi assim. Isaías 58, a palavra de Deus reclama com aquelas pessoas que estavam jejuando de qualquer forma. Meus irmãos, para jejuar você precisa ter uma vida de santidade. Para jejuar, meus irmãos, você precisa fazer de uma forma correta, de uma forma certa. Por exemplo, existem pessoas que vai dormir à meia-noite, ela ora a Deus e fala assim: ó, Senhor, estou entrando em jejum. Só que essa pessoa acorda às 10 horas da manhã, fica até meio-dia e diz que jejuou meio-dia, jejuou 12 horas. Então está tudo errado, meus irmãos. Aprenda uma coisa: o jejum vai sacrificar a tua carne, porque a nossa vida é assim, existe uma luta muito grande da carne contra o espírito, e a nossa alma fica no meio. Então as coisas que você vai praticando, que vai fortalecendo a tua carne, a tendência é você ir pecando, a tendência é você satisfazer a tua carne, moralidade, a tendência é você deixar a tua carne falar mais alto. E para isso nós jejuamos, porque quando você jejua, o teu espírito ele se fortalece, a sua carne enfraquece, ou seja, aqueles desejos carnais, da qual o apóstolo Paulo fala, o fruto da carne, aquela vontade de pecar, aquela vontade de fazer as coisas erradas. Isso vai enfraquecendo cada vez mais a tua carne, e o teu espírito vai se fortalecendo, atinge a tua alma, e eles começam aí a se fortalecer, a tua vida espiritual começa a se fortalecer. O jejum também é de suma importância para que você venha ouvir mais a voz de Deus, porque o jejum ele não muda Deus. Deus é imutável, Deus não tem mudança, ele é o que é, e ponto final. Não é jejuando que você vai mudar Deus, mas você vai mudar o teu espírito, você vai mudar a tua vida espiritual, vai se fortalecer mais. Você vai ter poder da parte de Deus para expulsar demônios. Provavelmente você que quer ser um homem, uma mulher de Deus usado, seja você um levita, seja você um pregador, uma pregadora do evangelho, você precisa jejuar. Você precisa ter uma vida de jejum com Deus, para que você venha fazer a obra de Deus. Está cheio de pessoas por aí subindo no altar, cheio de pessoas por aí pregando, cantando, sem jejuar pelo menos uma vez na semana.
sem entrar em propósito de jejum com Deus. Então, meus irmãos, entenda uma coisa: no Antigo Testamento, nós vemos que Moisés jejuava. Por que Moisés jejuou? Deus só deu os 10 mandamentos para Moisés depois do que? Do jejum. Ou seja, nós entendemos que aquele jejum que Moisés fez foi bastante importante na vida sacerdotal de Moisés. Porque aquele jejum fez com que o seu espírito ficasse mais sensível a ouvir a voz de Deus. E comigo e com você não é diferente. Quando nós estamos num propósito de jejum, você abre a Bíblia, a revelação da palavra já vem de imediato. Você ora por alguém, aquela resposta vem de imediato. Ou seja, a tua vida espiritual, Deus te usa na revelação de uma forma também sobrenatural. Isso só vai fortalecer a tua vida espiritual cada vez mais. E qual é a forma correta, meus irmãos, de jejuar? Não existe tempo limitado aqui na Bíblia. Nós vemos que Pedro, antes de ouvir a voz, aquela revelação de Jesus Cristo, que manda ele ir até a casa de Cornélio, ele estava até as 3 horas da tarde, a hora nona. Hora nona, quando a Bíblia fala 3 horas da tarde, ele estava ali no propósito de jejum. Então, se você vai jejuar por meio período, que é até meio-dia, ou se vai até as 3, ou se vai o dia inteiro, aí é você e Deus, aí vai do que você suportar e aguentar. Existe o jejum parcial, que você vai poder tomar líquido, água, no caso água, tá? Mas também não vai comer outros alimentos. Você somente vai matar ali a tua sede, mas não vai alimentar o teu corpo com comida sólida. Jesus, quando estava em jejum, que foi tentado por Satanás, a Bíblia vai dizer que ele teve fome. A Bíblia não fala que ele teve sede. Ou seja, nós entendemos que Jesus estava fazendo um jejum de alimentos, mas não de água. Então é preciso saber, pastor, qual o correto. Não existe o correto ou não correto. Existe, você tem que saber a tua limitação. O importante é jejuar, sim, mas você tem que saber a tua limitação. Você consegue passar o dia inteiro sem tomar água? Amém. Mas se você não consegue, tome água. Só deixe de se alimentar com alimento sólido. Entenda uma coisa, mas existem irmãos que confundem também o jejum com propósito. Daniel era um homem de Deus, ele jejuava sim. Porém, aquela parte que a igreja nos dias de hoje chama de jejum, ali não era o jejum, ali Daniel entrou num propósito para não se contaminar com o banquete do rei, porque eram comidas consagradas a deuses daquele rei. Então, meus irmãos, ali foi um propósito de Daniel, que Daniel fez, porque ele não quis se contaminar com aquela comida, com aquele banquete. Amém? Então foi um propósito que Daniel fez. Existem pessoas que fazem propósito de refrigerante, de pão. Pastor, é a mesma coisa? Não. Não existe coisa mais poderosa do que o jejum. Abster-se de alimentos. Você pode experimentar. Ficar sem comer pão, ficar sem comer coca, ficar sem comer aquilo, ou isso ou aquilo. Mas se você jejuar, a tua vida espiritual vai se fortalecer cada vez mais. Você vai estar fortalecido cada vez mais na presença de Deus. O jejum vai fazer você ouvir a voz do Senhor. O jejum vai fortalecer o teu espírito. O jejum vai te deixar mais sensível à voz de Deus, vai te dar mais autoridade para expulsar demônio, vai te dar mais autoridade para pregar a palavra, para impor as mãos. Somente você que quer ser um homem ou uma mulher de Deus, que quer fazer a obra do Senhor, você precisa jejuar. Você precisa estar jejuando. E o meu convite hoje para você é isso. É esse. Jejue mais, busque mais. Entenda a se fortalecer espiritualmente mais nos dias de hoje. Porque, meus irmãos, é importante. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra as potestades, contra esse mundo tenebroso. Então, como que você vai lutar contra as potestades se o teu espírito ele não está fortalecido, ele não está preparado para buscar, para orar, para guerrear? Mas a tua carne ela está.
Tua carne está te levando para o pecado, tua carne está te incentivando a pecar, está colocando desejo para que você venha a pecar. Então é muito importante você saber disso, que o jejum ele vai te dar força para guerrear também. Então olha só os benefícios. Fortalece o teu espírito, te deixa mais sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, e te prepara para a guerra, te dá autoridade para a guerra. Quer que eu prove isso? Vamos lá. Jesus Cristo, ele estava vindo de uma viagem ali no barco, ele chega na cidade e encontra uma confusão. Que confusão era aquela? Aquela confusão, existia um menino lunático, um jovem lunático, existia o pai dele ali e uma multidão discutindo com os discípulos. Jesus Cristo chega e pergunta o que está acontecendo. Aquele homem fala: mestre, eu trouxe esse jovem, o meu filho, para os seus discípulos curarem, expulsarem o demônio, mas eles não conseguiram. Imediatamente Jesus vai lá e expulsa aquele demônio. E curioso que os discípulos foram lá e perguntaram: Senhor, mas por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus Cristo fala assim: ó, a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Ou seja, meus irmãos, se nós não estivermos preparados no jejum, se nós não estivermos preparados na oração, o que vai acontecer? Nós vamos ser envergonhados. Existem lutas que vão vir para mim e para você que nós vamos precisar jejuar. Existem lutas que vão vir que nós vamos precisar orar. Agora aprenda uma coisa: não adianta você ficar o dia inteiro sem comer, sem falar com Deus, porque o jejum e a oração tem que andar junto, tem que andar ali como um só. Então é importante você decidir o dia certo e correto, o dia da tua folga, né? Aquele dia que você vai ter mais liberdade no trabalho para que você venha jejuar, né? Por quê? Porque você tem que estar em oração, tem que estar ali constantemente fazendo culto racional, orando ao Senhor, para que o teu jejum venha a ser aceito. Não adianta só você ficar o dia inteiro, seja 12, seja 16, 20 ou 24 horas, sem se alimentar. Mas durante esse período que você tirou para abster-se de alimento, você não orar a Deus, não vai adiantar de nada. Amém? Então o jejum e a oração tem que estar junto. Esther, quando estava passando por uma luta, não só ela, mas todo aquele povo, o que Esther fez? Esther convidou aquele povo a jejuar e a orar. Ali eles fizeram um jejum, né, que não tomaram água. Então 3 dias aquele povo esteve jejuando, esteve orando, e Deus deu a vitória para aquele povo. Vamos lá também a história do rei Josafá. O rei Josafá era um rei temente a Deus, mas se levantou ali o exército da Síria. Nós sabemos que o exército da Síria era um exército poderoso. Era um exército que, quando começou a ameaçar, Josafá ficou com medo, ele tremeu de medo, porque sabia que ele não tinha condições físicas de vencer aquele exército. Mas Deus lhe deu uma estratégia. Josafá convidou todo aquele povo a jejuar e a orar. E através do jejum e da oração daquele povo, Josafá não precisou guerrear. Josafá não precisou lutar. Josafá não precisou brigar. Existem situações, meus irmãos, que você vai jejuar e você vai orar e Deus vai te dar a vitória sem você precisar colocar as tuas mãos, sem você precisar colocar a tua voz, sem você precisar se envolver. Existe luta que eu e você não vamos precisar guerrear, porque através do jejum, através da oração, Deus vai nos dar a vitória. Então você que quer ser um pregador da palavra do Senhor, está com dificuldade de entender a palavra, Tiago 1,5 diz: aquele que essa sabedoria, sente falta de sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar. Imagina você jejuando também, o teu espírito fica mais sensível à voz de Deus, você está orando pedindo sabedoria, Deus vai te revelar grandes coisas da sua palavra, para que as pessoas recebam da parte de Deus, através da tua vida, que seja um canal de bênção para essas pessoas ao teu redor. Amém, meus irmãos? Então sabe que o jejum é muito importante para a vida de um servo de Deus, para a vida de uma serva de Deus. Quando você impor as mãos nas pessoas, aquelas pessoas vão ser curadas.
quando você impõe mão sobre o endemoniado, aquele demônio ele vai ter que cair por terra em nome de Jesus, você vai ter que libertar a vida daquela pessoa pela autoridade em nome de Jesus, mas porque você também fez a sua parte de se preparar. Amém? Então que Deus abençoe e fica aí com esse pequeno ensinamento sobre o jejum, né, para os meus alunos aí também do curso Pregador de Qualidade, né, que vocês venham aprender cada vez mais, meus irmãos, e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, em nome